E se eu te dissesse que existe um ponto cego na mente do narcisista, um espaço silencioso, escondido nas sombras da psique, onde toda a arrogância desmorona em silêncio? Será que você já percebeu como, por trás da máscara de poder, há sempre um vazio que grita por controle? Mas atenção, não estamos falando de estratégias comuns. Estamos falando de golpes proibidos, sutis como símbolos oníricos, capazes de inverter o jogo e colocar o narcisista de joelhos sem que ele perceba. A mente, dizia Jung, é um labirinto povoado por arquétipos. E dentro desse labirinto, o narcisista constrói seu trono de ilusão. Mas o que acontece quando alguém encontra a chave secreta desse labirinto? Imagine confrontar um espelho que não apenas reflete, mas quebra a imagem de grandiosidade diante dos próprios olhos do narcisista. Você estaria preparado para carregar um poder assim? Talvez você já tenha sentido essa estranha força, um olhar que desmonta, uma palavra que vira arma, um silêncio que pesa mais do que 1000 argumentos. O que há nesses gestos invisíveis que fazem o narcisista perder a própria armadura? Não é magia, tampouco violência. É algo mais profundo, uma alquimia psíquica que nasce no inconsciente, onde o bem e o mal se confundem e o jogo se torna inevitável. Mas cuidado, esses golpes não estão escritos em manuais. Eles são fragmentos de um conhecimento oculto, proibido, que ressoa na mesma frequência dos sonhos e pesadelos. Jung sabia que mexer com as sombras é sempre perigoso, porque ao mesmo tempo em que você domina o narcisista, também encara a sua própria sombra, aquela parte de você que talvez preferisse manter enterrada. Agora, a pergunta é, até onde você estaria disposto a ir para ver o narcisista se render? Até onde suportaria o peso de um segredo que não pode ser desdito? Nos próximos minutos, você vai atravessar um território de símbolos e feridas, e só quem suportar olhar até o fim descobrirá quais são esses golpes proibidos que não apenas destroem a máscara do narcisista, mas revelam quem você realmente é diante dele. Um vazio silencioso sempre habita o coração do narcisista, e é nesse silêncio que os segredos mais perigosos se escondem. Não é um espaço vazio comum, mas um abismo que consome qualquer tentativa de autenticidade. Ele veste sua máscara de poder como quem cobre feridas abertas, esperando que ninguém perceba o sangue que ainda escorre. Mas você já sentiu o peso de estar diante de alguém que se protege com tanto vigor que até o ar parece congelar? Esse congelamento não é acaso, é defesa, é medo travestido de força. E aqui nasce a primeira faísca. Perceber que por trás do brilho da arrogância existe apenas um medo desesperado de desaparecer. Jung dizia que o inconsciente não perdoa aquilo que tentamos esconder. Ele retorna sempre de formas mais violentas, mais obscuras, mais difíceis de conter. E o narcisista vive justamente nessa prisão. Quanto mais foge da própria sombra, mais se torna refém dela. Mas e você, ao encarar esse reflexo, não sente também que sua própria sombra se mexe? Que um lado seu, adormecido, desperta quando confronta essa presença esmagadora? Talvez essa seja a parte mais inquietante. O narcisista não é apenas o outro. Ele é um espelho distorcido do que você não quer ver em si mesmo. Há momentos em que o olhar do narcisista não é apenas arrogante, é implorante. Por trás do desprezo, existe um apelo mudo que grita por validação. E cada vez que você sente raiva, não percebe que parte dessa raiva não é dele, mas sua. É como se as fronteiras entre um e outro se borrassem. Como se o jogo psicológico fosse também uma dança secreta onde você já entrou sem perceber. Quem realmente tem o controle nesse tabuleiro? Quem é o caçador? Quem é a presa? É perturbador notar que o verdadeiro golpe não vem de palavras afiadas ou estratégias frias, mas de algo infinitamente mais simples: presença. Quando você sustenta sua própria essência diante do narcisista, algo nele se quebra. Mas sustentar-se não é fácil, porque exige olhar para o seu próprio abismo sem piscar. E quem está preparado para encarar as próprias ruínas sem desviar o rosto? O paradoxo é cruel. O narcisista domina para não ser dominado, fere para não ser ferido, humilha para não ser exposto. Mas no fundo, não é isso que todos fazemos em menor escala? Não tentamos todos os dias esconder nossas fragilidades com pequenos disfarces, pequenas vitórias que nos dão a sensação de importância? A diferença é que o narcisista construiu sua vida inteira em cima desse mecanismo, até perder de vista o que era real. Às vezes, quando o silêncio invade o espaço entre você e o narcisista, surge uma estranha sensação de poder invertido.
como se naquele instante fosse ele quem estivesse nu, desprotegido, frágil diante de uma força que não entende. O silêncio é um veneno invisível, uma verdade que não precisa ser dita para ser insuportável. Você já experimentou segurar esse silêncio até sentir o outro se contorcer? E aqui surge a questão que não se cala. Quando você percebe a fragilidade do narcisista, está realmente percebendo a dele ou a sua? Porque toda fraqueza que enxergamos no outro é inevitavelmente uma lembrança do que existe em nós. Não seria essa a razão de tanto incômodo? O narcisista não é apenas um inimigo externo. Ele é a sombra que se instala dentro da sua própria casa psíquica. Há quem diga que enfrentar um narcisista é como enfrentar um predador. Mas Jung nos lembra que os maiores predadores habitam dentro da própria alma. Talvez o verdadeiro perigo não seja o narcisista lá fora, mas o que ele desperta em você aqui dentro. E se a rendição dele só acontece quando a sua própria máscara também começa a cair? Esse caminho não é feito de vitórias fáceis. É feito de feridas abertas, de memórias que você tentou enterrar, de vozes que sussurram dentro de você quando a noite cai. Confrontar o narcisista é, acima de tudo, confrontar a si mesmo, porque ele só existe no espaço em que você permite que ele respire. E cada golpe psicológico proibido é, na verdade, uma chave para abrir portas que talvez você não queira abrir. A pergunta que fica ecoando é: até onde você suporta ir? Até onde suporta olhar para aquilo que sempre evitou? Porque a rendição do narcisista pode ser apenas o começo de algo muito maior, a sua própria rendição à verdade que sempre esteve escondida dentro de você. E é nesse território incerto, entre sombra e revelação, que o jogo realmente começa. O narcisista acredita que domina o palco, mas não percebe que sua grande atuação já se transformou em repetição cansada de um roteiro previsível. Ele vive da ilusão de que controla o olhar do outro, mas esquece que o olhar também o atravessa, revelando aquilo que ele jamais gostaria de ver. E talvez seja por isso que estar diante de um narcisista seja tão perturbador, porque no fundo, sentimos que estamos diante de um teatro frágil, erguido sobre cacos de vidro. Você já se perguntou o que aconteceria se esse palco desabasse de repente? A máscara brilhante que ele veste não é feita de ouro, mas de medo. Medo de ser esquecido, medo de não ser amado, medo de encarar o vazio que o persegue como uma sombra inseparável. E cada gesto de arrogância é, na verdade, um pedido disfarçado de socorro. Jung nos lembra que todo exagero do ego é sempre uma compensação do inconsciente. Então, o que exatamente o narcisista está tentando compensar? E mais ainda, o que desperta em você quando percebe essa ferida escondida? Existe uma sensação quase visceral quando se percebe a fragilidade do outro escondida atrás de sua farsa. É como se o tempo parasse, como se o ar se tornasse mais denso e cada movimento ganhasse um peso sobrenatural. Nesses instantes é como se duas almas se encarassem sem intermediários, uma pedindo para não ser desmascarada, a outra decidindo se suporta ou não carregar essa revelação. Você já sentiu esse instante suspenso, onde tudo parece prestes a explodir? Mas há algo ainda mais profundo. A forma como a presença do narcisista toca em nossas próprias feridas mais antigas. Aquela sensação de ter sido diminuído, esquecido, invisível. Como se o jogo dele reabrisse cicatrizes que acreditávamos curadas. E é aí que a confusão se instala. Estamos reagindo ao que ele faz agora ou ao que já vivemos e tentamos enterrar. Não seria esse o verdadeiro poder que ele exerce? A capacidade de acionar memórias que nem sabíamos que ainda doíam? O paradoxo é cruel porque, ao mesmo tempo em que odiamos essa manipulação, também somos atraídos por ela. Existe algo no caos do narcisista que conversa com o caos dentro de nós, como se, ao confrontá-lo, estivéssemos também confrontando o desejo secreto de ser vistos, reconhecidos, validados. E é nesse espelho distorcido que mora o perigo, porque é fácil odiar aquilo que vemos nele, mas muito mais difícil admitir que odiamos porque nos reconhecemos. E se os tais golpes proibidos não fossem apenas táticas contra o narcisista, mas portas internas para algo que evitamos há muito tempo? E se, ao usá-los, estivéssemos tocando em um poder que nunca ousamos acessar, um poder que assusta porque não pode mais ser desfeito? Pense, o que acontece quando você descobre que é capaz de inverter o jogo, mas percebe que a inversão começa dentro de você? Nesses momentos tudo se torna ambíguo. O narcisista é o inimigo ou é o mestre involuntário que obriga você a se transformar? Porque sem perceber, ele se torna aquele que empurra você para a beira do abismo interno. E diante desse abismo, só existem duas escolhas: recuar e se esconder atrás das velhas defesas, ou saltar e descobrir do que você realmente é feito. Você já sentiu esse chamado
chamado, essa estranha mistura de medo e excitação diante da queda inevitável, é preciso compreender que os símbolos não mentem. Quando Jung fala da sombra, fala também dessa dança inevitável entre o eu que mostramos e o eu que negamos. O narcisista só existe com tanta força porque encarna justamente aquilo que a maioria prefere negar. Ele é a personificação de um grito que não ousamos soltar, de uma fome que escondemos até de nós mesmos. Mas quando esse reflexo aparece diante de nós, não há como fingir que não vimos. E talvez seja por isso que enfrentá-lo seja tão transformador, porque não se trata apenas de quebrar o poder dele, mas de reconhecer o seu. Um poder que não é feito de dominação, mas de lucidez. E lucidez dói, porque arranca os véus que nos mantinham confortáveis. Você já percebeu como cada revelação, por mais dolorosa que seja, abre também um espaço novo dentro de você? Um espaço que antes estava ocupado por medo e agora pulsa como possibilidade? A jornada começa a se desenhar aqui, nesse terreno instável onde não sabemos mais se estamos lutando contra o outro ou contra nós mesmos. E talvez essa seja a verdadeira proibição desses golpes psicológicos. Não porque sejam armas contra o narcisista, mas porque são espelhos perigosos que nos obrigam a encarar a verdade nua da nossa própria existência. A questão é, até onde você está disposto a segurar esse espelho sem quebrá-lo? O narcisista vive na ilusão de que controla todos os fios da marionete, mas não percebe que está preso na sua própria teia. Cada gesto de superioridade, cada palavra carregada de veneno, não passa de um ritual para alimentar a sua máscara. Mas Jung nos ensina que tudo aquilo que negamos retorna com uma força ainda maior. E é aí que a fragilidade do narcisista se revela. Por trás da fachada de onipotência, há um desespero profundo, uma necessidade de ser reconhecido que nunca encontra repouso. Você já percebeu que quanto mais ele tenta se mostrar invencível, mais denuncia sua própria vulnerabilidade? A tensão se acumula porque essa batalha não é apenas externa. O que o narcisista desperta em você são ecos de histórias antigas, feridas esquecidas, memórias que preferimos trancar no porão da alma. Quando ele manipula, você se lembra das vezes em que foi manipulado. Quando ele humilha, você sente a cicatriz de quando já foi diminuído. Mas o detalhe mais doloroso é perceber que às vezes, a raiva que sentimos não é só contra ele, é contra nós mesmos, por termos permitido que a dor ecoasse por tanto tempo. É nesse ponto que o jogo psicológico deixa de ser apenas confronto e se torna espelho. Cada palavra que o narcisista lança é como uma pedra atirada na superfície da sua consciência, revelando ondas subterrâneas que nunca desapareceram. E a pergunta que se insinua é inevitável. Será que o verdadeiro inimigo está fora ou está dentro? O que dói mais? O que o outro faz ou o que já carregamos e não tivemos coragem de olhar? Às vezes, basta um silêncio sustentado para que todo o castelo do narcisista comece a ruir. Não é preciso gritar, não é preciso provar nada. É como se a simples presença autêntica fosse um veneno contra sua encenação. Mas essa presença exige coragem. Coragem de não fugir de si. Coragem de não recuar diante da sombra. Você já experimentou a sensação de se manter em pé enquanto tudo ao redor tentava dobrar sua vontade? Esse é o verdadeiro poder. E é um poder que não pode ser imitado. Jung dizia que os encontros com a sombra sempre carregam algo de sagrado e de perigoso, porque não se trata apenas de enfrentar o outro, mas de enfrentar o que esse outro desperta em nós. O narcisista, com todo o seu veneno, torna-se um guardião involuntário da sua própria transformação. E é isso que o torna tão insuportável e, ao mesmo tempo, tão necessário. Será que você já percebeu que as pessoas que mais nos ferem são também aquelas que nos forçam a acordar? O paradoxo é cruel. Ao mesmo tempo em que queremos fugir do narcisista, sentimos que há algo a ser aprendido ali. E esse algo não é uma lição teórica, mas uma revelação visceral. Um confronto com camadas que não acessamos sozinhos. Como se ele fosse a chave de um cofre que guardamos há décadas. Um cofre cheio de segredos que preferíamos deixar esquecidos. Mas quando o cofre se abre, nada mais pode ser como antes. É inquietante perceber que cada golpe psicológico proibido é menos uma arma contra ele e mais um rito de passagem para nós. São gestos simbólicos que carregam o peso de quem ousa atravessar o fogo interno. O narcisista talvez se renda, mas quem realmente se transforma é você. E essa transformação não vem sem dor. Ela exige perder certezas, soltar velhos papéis, abandonar defesas que já não protegem. Você está preparado para suportar o vazio que surge quando a máscara cai? Em algum nível, todos tememos essa queda. Porque não é apenas o narcisista que se revela, mas também o que escondemos de nós mesmos. Ele é como um espelho vivo, distorcido e cruel, mas ainda assim espelho.
E quando olhamos para ele, não podemos mais escapar daquilo que sempre evitamos. Será que essa é a razão pela qual sua presença é tão perturbadora? Porque sem querer ele nos obriga a enxergar. O jogo então não é sobre vencer ou perder, é sobre suportar. Suportar o peso de ver a verdade nua, suportar a dor de reconhecer em nós aquilo que tanto criticamos nele. É uma travessia sem atalhos, uma jornada que dilacera, mas também purifica. E no final, o que se revela não é apenas o narcisista em queda, mas a possibilidade de um eu mais inteiro, mais desperto, mais real. Mas essa possibilidade tem um preço. Estar disposto a deixar morrer a versão que você acreditava ser. Porque só assim nasce o espaço para o novo. E é justamente esse espaço que o narcisista mais teme. O vazio fértil onde a transformação acontece. Talvez o maior golpe proibido seja justamente este. Permanecer em pé, autêntico, enquanto o jogo dele se desfaz. E ao fazê-lo, perceber que o que se rende não é apenas o outro, mas a ilusão que sempre habitou dentro de você. O narcisista acredita que seu brilho é inquebrável, mas sua luz é apenas reflexo de um espelho rachado. Cada palavra grandiosa que lança ao vento é um disfarce para esconder o eco do vazio que o consome por dentro. Jung nos lembraria que aquilo que o ego ergue como fortaleza é, na verdade, muralha feita de medo e negação. E quando nos aproximamos demais, sentimos esse medo vibrar, como um animal acuado que disfarça fragilidade com rugidos. Você já percebeu esse tremor invisível, essa fissura escondida sob a arrogância? O encontro com o narcisista é um ritual sombrio. Ele desperta não apenas irritação ou raiva, mas memórias profundas, enterradas na infância, na juventude, nos momentos em que fomos silenciados. É como se ele fosse a senha secreta para abrir portas que jurávamos nunca mais atravessar. Por isso sua presença pesa tanto, porque o que dói não é apenas ele, mas o reencontro com a criança ferida que ainda chora dentro de nós. Às vezes, é nesse desconforto que nascem os verdadeiros golpes. Não golpes de violência, mas de revelação. O simples ato de não reagir já se torna uma sentença, porque o narcisista espera sempre a colisão, o duelo, o espelho que confirma sua existência. Quando você quebra essa expectativa, algo nele começa a ruir. Mas nesse instante, também algo em você se rompe. Uma defesa antiga, uma necessidade de provar, um padrão que se repetia como maldição. Você já sentiu a estranha libertação que vem junto da dor? O paradoxo se intensifica porque a rendição do narcisista não acontece diante de sua força, mas diante de sua vulnerabilidade aceita. Quando você abraça sua sombra, não há mais o que ele possa usar contra você. O que acontece com um predador quando percebe que suas garras não provocam medo? O que acontece com um manipulador quando descobre que você não precisa mais do jogo dele para se reconhecer? Esse é o abismo onde ele se perde e onde você se encontra. Mas esse encontro é perigoso. Não existe travessia sem custo. Jung avisava que confrontar a sombra é como mergulhar em águas escuras, onde não há garantias de retorno. E talvez seja por isso que tantos recuam. Preferem suportar a dor do narcisista do que a dor de se ver sem máscaras. Porque no fundo, o que mais nos apavora não é ele, é a revelação do que sempre esteve guardado em nós. Há momentos em que o silêncio se transforma em grito interno. Você não precisa dizer nada, mas sente que o ambiente inteiro pulsa, como se o ar carregasse segredos invisíveis. O narcisista tenta resistir, mas sua própria energia começa a se voltar contra ele. E você percebe que o poder não está no confronto, mas na quietude que desmonta qualquer ilusão. Já experimentou esse silêncio denso, que pesa mais do que qualquer palavra? O curioso é que, nesse processo, você também vai se desfazendo. Não da sua essência, mas das camadas que nunca foram realmente suas. É um despir simbólico doloroso, mas libertador. Cada vez que o narcisista tenta te puxar para o jogo dele, você descobre que não precisa mais responder. E esse não responder é o verdadeiro golpe proibido, porque destrói a base onde ele construiu sua existência. O que resta então é uma pergunta insuportável. Quem você é sem esse jogo? Porque por mais que doa admitir, também nos acostumamos ao papel de vítimas, de sobreviventes, de guerreiros de batalhas que nunca terminavam. Soltar esse papel é soltar uma parte de si que parecia necessária. E é por isso que o vazio que surge parece tão assustador. É o espaço em branco onde o novo ainda não foi escrito. Jung dizia que o inconsciente nos guia como um rio subterrâneo, empurrando-nos sempre para aquilo que precisamos integrar. O narcisista é, nesse sentido, um mensageiro involuntário. Ele nos mostra onde ainda estamos presos,
onde ainda não somos inteiros, onde ainda dependemos do olhar do outro para existir. Reconhecer isso é doloroso, mas também é a semente da libertação. E talvez seja aqui que se revele o segredo mais perturbador. O narcisista se rende não porque você o destruiu, mas porque você se libertou do reflexo que ele representava. A derrota dele é apenas consequência. A verdadeira vitória está no silêncio interno, no olhar que já não treme, na sombra que agora caminha ao seu lado, em vez de ser negada. E nesse instante, algo em você desperta com uma clareza que jamais poderá ser apagada. Há um ponto em que o jogo com o narcisista deixa de ser sobre ele e passa a ser sobre você. A cada máscara que se desfaz diante dos seus olhos, percebe-se que não era apenas a dele que estava em queda, mas também as suas. E esse desnudamento é brutal, porque mostra que o verdadeiro campo de batalha nunca foi externo. É dentro, sempre dentro, onde as guerras mais sangrentas acontecem. Você já se pegou exausto não do outro, mas do peso de carregar versões de si que já não cabem? O narcisista, sem querer, age como um alquimista da dor. Ele pressiona exatamente onde sua alma é mais frágil, aciona feridas que estavam enterradas há décadas, cutuca cicatrizes que pareciam já fechadas. E nesse toque envenenado, algo se abre novamente. Mas o que parecia maldição, Jung nos lembra, é também oportunidade. Porque só o que sangra pode ser curado. E talvez o narcisista seja apenas o mensageiro desse processo inevitável. A cada encontro, o tempo parece distorcer. É como se você fosse puxado para uma realidade paralela, onde tudo é mais denso, mais pesado, mais urgente. O olhar do narcisista corta como lâmina, mas também revela como espelho. E nesse reflexo você enxerga não apenas a falsidade dele, mas as camadas de falsidade que ainda sustentava em si. O incômodo maior não é o que ele é, mas o que você reconhece em si ao vê-lo. Já sentiu esse arrepio de estar diante de uma verdade que preferia nunca ter visto? O silêncio, mais uma vez, torna-se arma e cura. Não um silêncio vazio, mas um silêncio pleno, carregado de consciência. Nesse silêncio você não tenta mais provar nada, não precisa vencer nada, apenas sustenta. E esse sustentar é insuportável para o narcisista, porque ele se alimenta do movimento, do conflito, da reação. Quando você não oferece nada disso, o jogo perde sentido e ele começa a se despedaçar. Mas o que poucos dizem é que nesse mesmo silêncio, você também se despedaça, só que para se refazer de outra forma. O paradoxo da rendição começa a se delinear. O narcisista se curva, não diante de um ataque, mas diante da ausência dele. E essa ausência é mais devastadora do que qualquer golpe. É como soltar as cordas de uma marionete. De repente, tudo que se sustentava cai por terra. Mas junto desse colapso externo nasce também um vazio interno. O que fazer com esse espaço que se abre, esse silêncio que grita, essa liberdade que assusta? Nesse ponto, tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. O outro perde seu poder, mas você perde também a versão antiga de si, que vivia em reação a ele. É uma morte simbólica, e como toda morte provoca medo, resistência, desespero, Jung diria que é o momento em que o inconsciente pede uma transformação radical. Mas transformação nunca é confortável. Ela arranca, queima, desmonta. Você já sentiu essa estranha mistura de dor e clareza, como se o universo inteiro estivesse exigindo um renascimento? O corpo responde. Tremores, taquicardia, a sensação de estar sendo atravessado por algo maior do que você. Não é apenas psicológico, é físico, é visceral, porque a psique nunca se separa da carne. Aquilo que tentamos calar com a mente, o corpo sempre grita. E o grito nesse momento é de libertação e de luto ao mesmo tempo. Libertação do jugo do narcisista, luto daquilo que você acreditava ser. É nesse limiar que a escuridão mais intensa se aproxima, porque por um instante não há chão. Você não é mais a vítima, mas também ainda não é o novo ser que vai nascer. É um entrelugar, um vazio fértil e aterrador. O narcisista se rende ao próprio colapso, e você precisa se render ao mistério de quem está se tornando. Não há garantias, não há certezas. Apenas o convite silencioso para atravessar. Talvez esse seja o verdadeiro golpe proibido. Não um ataque externo, mas a coragem de morrer e renascer diante do jogo que sempre o aprisionou. O narcisista não suporta esse gesto porque ele próprio não sabe morrer para si. E você, ao fazê-lo, rompe a cadeia invisível que sempre o manteve refém. Mas essa libertação não é final, é apenas o início de um mergulho ainda mais fundo. E agora, resta a pergunta que ecoa: o que vem depois da queda do narcisista e da sua própria queda? O que se revela quando as sombras não têm mais onde se esconder? É aí que a jornada ganha novas camadas, mais densas, mais sombrias, mais inevitáveis. E é para esse território que vamos caminhar nos próximos blocos, onde a dor se transforma em visão e a sombra se converte em guia. O sexto bloco começa quando a queda já aconteceu, mas a poeira ainda não baixou.
Você olha em volta e percebe que o narcisista não é mais o mesmo gigante que parecia invencível. Mas essa visão não traz apenas alívio, traz um vazio estranho, como se algo dentro de você tivesse desmoronado junto. Porque não era só ele quem se sustentava nesse jogo, era também você. O papel de vítima, de resistente, de sobrevivente, tudo se perde na mesma ruína. E de repente você não sabe mais quem é sem esse conflito. Esse é o terreno mais perigoso, o do entre-lugar, onde não existe mais chão, mas também ainda não existe voo. Jung dizia que é na travessia da noite escura da alma que o self começa a se revelar. Mas essa revelação vem envolta em sombras densas, em memórias que voltam como fantasmas. Você sente a presença de vozes antigas, críticas, humilhações, abandonos. O narcisista apenas acendeu a chama, mas o fogo que queima agora é o de toda a sua história. O corpo lembra daquilo que a mente tentou apagar. Você sente o coração acelerar, o estômago contrair, a respiração ficar curta. Cada sensação física é uma mensagem do inconsciente pedindo para ser ouvida. Não é só a dor do presente, é a dor do passado inteiro condensada nesse instante. E é nesse peso que surge a pergunta: você vai fugir de novo ou vai suportar olhar para dentro até o fim? O silêncio que antes era arma contra o narcisista, agora se torna espelho contra você. No reflexo desse silêncio, aparecem todas as versões que você criou para sobreviver. O que agradava, o que cedia, o que se calava, o que lutava sem cessar. Máscaras sobre máscaras, camadas sobre camadas. E cada uma delas pede para ser retirada. Mas quem se revela quando todas caem? Será que você aguenta olhar para essa nudez psíquica sem desviar? O narcisista não está mais em jogo, mas a sombra dele ainda respira em você. E é nesse ponto que o perigo se intensifica, porque já não há inimigo externo a culpar. O olhar precisa virar-se totalmente para dentro. E esse movimento dói, porque significa assumir que sempre foi você quem manteve acesas as correntes invisíveis. Jung nos lembra que o que negamos nos subjuga. E nesse momento você percebe o quanto negou de si mesmo apenas para sustentar papéis que nunca foram seus. A sensação é de caminhar num corredor escuro sem saber onde termina. Cada passo ecoa como se o chão fosse feito de vidro prestes a se quebrar. Mas, paradoxalmente, quanto mais se avança, mais se sente uma força silenciosa crescendo por trás da dor. É como se algo antigo estivesse despertando. Um núcleo esquecido que sempre esteve lá, mas que só agora se mostra. Você já sentiu essa estranha mistura de desespero e esperança, como se fosse morrer e nascer ao mesmo tempo? O narcisista desaparece do centro da cena, mas o teatro interno continua em chamas. E no fogo que consome, surge uma pergunta que não pode mais ser evitada. Quem você seria sem a necessidade de provar nada para ninguém? Essa pergunta não vem como ideia, mas como golpe no peito, como vazio que parece engolir tudo. E é nesse vazio que o self começa a sussurrar, como uma voz distante, quase inaudível, mas impossível de ignorar. Cada memória que retorna é como uma sombra pedindo reconhecimento. Você sente a criança que foi, os medos que escondia, os sonhos que deixou morrer. Tudo volta de uma vez, como se o inconsciente aproveitasse a queda do narcisista para finalmente mostrar o que sempre esteve esperando. Não é um castigo, é uma oportunidade, mas uma oportunidade que arde como fogo na pele. O que mais assusta não é a dor, mas o poder escondido atrás dela. Porque quando você começa a olhar sem desviar, descobre que pode suportar muito mais do que imaginava. E nesse suportar, uma energia nova nasce. Uma energia que não depende mais do olhar do narcisista, nem de sua aprovação, nem de sua derrota. É uma força silenciosa, invisível, mas que pulsa como vida em estado bruto. E é aqui que a jornada começa a se transformar em algo maior do que um duelo psicológico. O narcisista se rendeu, mas você percebe que esse era apenas o portal. O verdadeiro caminho se abre agora. O caminho para a integração da sua própria sombra, para o renascimento daquilo que você sempre foi e que precisou ser enterrado para sobreviver. Mas esse renascimento não acontece sozinho. Ele exige atravessar mais 3 camadas, mais 3 mergulhos, onde a escuridão se tornará ainda mais densa, antes que a luz possa, enfim, nascer. O 7º bloco começa onde a escuridão já não é mais apenas cenário, mas respiração. Cada inspiração parece carregar partículas de medo antigo. Cada expiração solta um eco de tudo que foi reprimido. Você sente que está atravessando um território que não obedece às regras do tempo comum. Aqui, passado, presente e futuro se misturam em uma massa única, densa, como se estivesse dentro de um sonho lúcido. Jung dizia que o inconsciente fala em símbolos, e é isso que começa a se revelar.
Imagens que não são apenas lembranças, mas mensagens codificadas que pedem interpretação. O narcisista já não aparece como figura concreta, mas como arquétipo. Ele é a máscara da soberba, a voz que exige controle, a sombra coletiva que todos carregam de alguma forma. Enfrentá-lo deixou de ser um ato contra alguém externo, tornou-se um ritual interno. E nesse ritual, você percebe que não está lutando contra um inimigo, mas dançando com uma parte rejeitada de si mesmo. Esse reconhecimento é perturbador, porque mostra que sempre houve um pacto secreto entre vocês. O narcisista precisava de você tanto quanto você, sem perceber, precisava dele. É nesse choque que a culpa se insinua. Como aceitar que de alguma forma você também alimentou o jogo? Cada vez que reagiu, cada vez que se doeu, cada vez que acreditou na farsa, contribuiu para que ela se mantivesse viva. A revelação é amarga, mas também libertadora, porque se você participou, também pode escolher não participar mais. E essa escolha, tão simples, parece impossível quando não se enxerga a engrenagem, mas agora você enxerga. Já sentiu a vertigem de perceber que a chave sempre esteve em suas mãos? O corpo reage como se essa consciência fosse perigosa demais. O coração dispara, a mente tenta se agarrar a velhas certezas como um náufrago agarrado a destroços. Mas as certezas já não sustentam, desmancham-se como areia entre os dedos. O inconsciente empurra, insiste, exige que você siga adiante. E nesse empurrão você se dá conta de que não há como voltar. Uma vez que a verdade foi vista, não pode mais ser esquecida. É nesse ponto que surge um paradoxo ainda maior. O narcisista se torna irrelevante, mas sua sombra permanece como guia, porque agora você não o vê mais como monstro, mas como símbolo de tudo que precisa ser integrado. Ele é o espelho que revelou sua própria fome de reconhecimento, seu próprio medo de abandono, sua própria necessidade de controle. E ao enxergar isso, o monstro perde força, mas a jornada ganha intensidade. Cada memória que emerge é como um fantasma pedindo redenção. Você vê rostos do passado, ouve frases que ainda ecoam, sente emoções que julgava mortas. Tudo volta porque tudo precisa ser reconhecido. Jung chamava isso de processo de individuação, o caminho doloroso de unir os fragmentos e tornar-se inteiro. Mas ser inteiro não é ser perfeito. É carregar luz e sombra no mesmo corpo, sem negar nenhuma das duas. Você já percebeu como essa aceitação soa assustadora e ao mesmo tempo profundamente libertadora? Nesse mergulho, algo começa a mudar na sua percepção. Você já não olha para o narcisista como inimigo, mas como catalisador. Ele trouxe à superfície o que você jamais teria coragem de buscar sozinho. E ainda que doa admitir, existe uma gratidão escondida nesse processo. Não pela dor causada, mas pela revelação provocada. Como se a vida usasse até mesmo as sombras mais venenosas para empurrar você em direção ao que realmente importa. Mas essa gratidão não é paz ainda. É apenas um sopro de clareza em meio ao caos. A jornada não terminou, está apenas ganhando novas camadas. Porque agora o desafio não é mais enfrentar o outro, mas sustentar o que você descobriu em si. E sustentar exige disciplina, exige coragem, exige suportar o peso da própria liberdade. E talvez seja isso que mais assusta, perceber que não há mais ninguém para culpar, que o destino agora repousa totalmente em suas mãos. O silêncio volta, mas não é o mesmo de antes. Agora é um silêncio prenhe, carregado de possibilidades, como um instante antes da tempestade. Você sente que algo está prestes a nascer, mas ainda não sabe o que. O ventre do inconsciente está gestando algo, e esse algo só se revelará se você tiver coragem de continuar caminhando. É um chamado que não pode ser ignorado, e é exatamente aqui que a espiral narrativa se intensifica, porque a pergunta já não é mais sobre o narcisista, mas sobre você. Quem você se tornará depois dessa travessia? Quem você será quando não precisar mais da máscara, nem da luta, nem da aprovação? Essas respostas ainda não se revelam, mas você já sente que o próximo passo será o mais profundo de todos. O mergulho final ainda espera, e ele pedirá de você mais do que já deu até agora. O 8º bloco começa como um mergulho sem retorno. Você percebe que o narcisista, em sua queda, deixou para trás não apenas a ilusão do poder, mas também a sua própria necessidade de viver nesse jogo. O que resta agora é o silêncio mais profundo, o vazio que parece engolir cada palavra, cada defesa, cada máscara. Jung dizia que é no vazio que a psique encontra espaço para se refazer, e é justamente isso que começa a acontecer. A reconstrução silenciosa, invisível, quase imperceptível. Mas reconstruir exige antes suportar a ruína por inteiro. Você está disposto a atravessar a noite até o amanhecer? As sombras agora já não parecem inimigas, mas companheiras de jornada. Você sente que aquilo que evitou durante toda a vida, a raiva, o medo, a solidão, a necessidade de reconhecimento, não precisa mais ser rejeitado.
São fragmentos seus, peças do mesmo mosaico que compõem a totalidade do que você é. E quando abraça esses fragmentos, percebe que o poder do narcisista nunca foi dele, sempre foi seu, entregue a ele na medida em que você rejeitava a si mesmo. Essa é a revelação que arde, mas que também liberta. O corpo começa a responder de forma diferente. A respiração se estabiliza, o coração encontra um novo ritmo e uma sensação estranha de presença invade o espaço. Você não precisa mais provar nada, nem reagir a nada. Pela primeira vez você sente o peso da própria essência, crua, simples, inabalável. É como se estivesse voltando para casa depois de uma longa guerra. E nessa volta, descobre que sempre carregou consigo a chave que procurava do lado de fora. O narcisista nesse ponto desaparece completamente do centro da cena. Ele não é mais a ameaça, não é mais o espelho distorcido que comanda seus passos. Agora, ele é apenas um símbolo que cumpriu sua função. E você, ao olhar para esse símbolo, percebe que o verdadeiro golpe proibido não foi contra ele. Foi contra o véu que sempre encobriu a sua própria força. O que se rende não é apenas o outro, mas a ilusão que você alimentou sobre si mesmo. É nesse instante que surge a clareza. A batalha nunca foi sobre vencer o narcisista, mas sobre vencer a si mesmo. Cada gesto dele, cada manipulação, cada dor, foi um chamado para olhar para dentro. E quando você finalmente atende a esse chamado, percebe que o que parecia maldição era, na verdade, iniciação. Uma passagem ritualística, um convite brutal do inconsciente para que você se tornasse inteiro. O silêncio final não é mais pesado, mas fértil. É o tipo de silêncio que anuncia transformação, que prepara o terreno para um novo começo. Jung chamaria esse momento de encontro com o self, a centelha mais profunda, a essência que sempre esteve ali, mas que só se revela quando todas as máscaras caem. E quando você toca esse ponto, mesmo que por um instante, sabe que nunca mais será o mesmo. As sombras ainda existirão, o mundo ainda terá seus narcisistas, mas algo em você mudou para sempre. Porque agora, diante de qualquer máscara, você saberá que o poder real não está no jogo externo, mas no centro silencioso da sua própria psique. É desse lugar que nasce a verdadeira liberdade. Não depender mais do olhar do outro para existir. Você já sentiu essa força discreta, que não grita, mas sustenta tudo? O ciclo se fecha, mas não como um fim, como um renascimento. A dor foi necessária, o confronto foi inevitável, e a travessia foi inadiável. Agora cada golpe proibido deixa de ser uma arma e se transforma em chave. Chave para abrir portas internas, chave para liberar a sombra, chave para viver não em reação, mas em presença. Essa é a herança invisível que o encontro com o narcisista deixa em você. E no fundo, talvez esse tenha sido sempre o segredo. O narcisista não se rendeu a você, mas ao reflexo da sua autenticidade que ele nunca pôde suportar. Porque onde existe verdade, a ilusão não se sustenta. Onde existe consciência, a manipulação se dissolve. Onde existe inteireza, o poder externo perde sentido. E essa inteireza é agora o que pulsa em você, como uma chama que não pode ser apagada. E assim, a jornada que começou como luta contra o outro termina como encontro consigo mesmo. O que parecia uma guerra se revela como iniciação. O que parecia destruição se revela como libertação. O que parecia sombra se revela como luz. E no instante em que o véu cai, você entende. Não era sobre derrotar o narcisista. Era sobre despertar para quem você sempre foi. Então ouça com atenção, porque este é o ponto onde tudo se condensa, onde cada palavra dita até agora se transforma em uma batida única no seu peito. Você já percebeu? Não se tratava do narcisista, nunca foi sobre ele. Foi sempre sobre você, sobre as partes que você escondeu, sobre a sombra que você tentou negar, sobre a força que você acreditava não ter. O narcisista foi apenas o espelho mais cruel, mas também o mais necessário. E agora que o espelho quebrou, a pergunta que ecoa é devastadora. Quem você vai ser daqui para frente? Vai recuar para as antigas máscaras, fingindo que não viu o que viu? Ou vai atravessar o portal e assumir a inteireza que foi revelada em você? Essa escolha não é confortável, porque exige deixar morrer versões suas que não servem mais. Mas é justamente nessa morte que a vida verdadeira começa. Imagine um fio invisível puxando você para dentro de si, para o centro onde tudo é silêncio, onde não há máscaras, não há jogos, não há mentiras. Apenas presença, apenas verdade. É nesse espaço que o narcisista não pode entrar, porque ele nunca suportaria a pureza da sua autenticidade. E é nesse espaço que você descobre a liberdade que ele tentou roubar, mas que sempre foi sua. E aqui está o chamado. Não fuja desse silêncio, não desvie do espelho, não abandone a travessia, porque só quem sustenta até o fim descobre o segredo proibido, o que Jung tentou nos ensinar.
Quando você integra sua sombra, ninguém mais pode dominá-lo. Nem o narcisista, nem o passado, nem as correntes invisíveis da manipulação. O poder volta para onde sempre pertenceu, dentro de você. E se você chegou até aqui, não pare agora.